Olá, alunos do sétimo ano, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Cláudio, sou professor de História e o tema da nossa aula de hoje, ela faz parte do mundo do trabalho, tá? Nós vamos analisar e discutir a escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo no mundo antigo e à servidão medieval, tá? A habilidade que nós vamos trabalhar é a habilidade EF 07HI 15 da BNCC, que diz discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. Para iniciar, nós vamos deixar aqui uma questão. Qual termo seria o mais apropriado de se usar atualmente? Escravo ou escravizado? Pense aí e ao final dessa aula nós vamos refletir sobre essa questão e trazer a resposta. Vamos analisar a escravidão ou escravismo no mundo antigo. Ele ocorreu em diversas civilizações antigas, como as da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, onde os indivíduos eram considerados propriedades e privados de sua liberdade. Suas características principais eram a escravidão por dívida, captura de prisioneiros de guerra, hereditariedade da condição de escravo, tratamento desumano e falta de direitos. Note que aqui nós não falamos de cor de pele ou etnia, ok? Isso é um fator muito importante. Anote isso. Agora vamos passar para um outro período da história, o período medieval, que vai do século V ao século XV, também chamada Idade Média, onde o que predominava era o sistema ali chamado de feudalismo. Então, como era a relação de trabalho no feudalismo? Existia o dono de uma grande terra chamada senhor feudal, tá? E ele dividia sua terra com outros camponeses. Em troca disso, ele dava ali para eles, além da terra, para eles cultivarem, tirar o seu próprio sustento e morar, eles também tinham a proteção do senhor feudal. Tá? Então, era uma troca de favores, tá? Em troca disso, eles tinham que trabalhar 3 dias de semana, no mínimo, para o senhor feudal, nas suas terras, na sua lavoura, tinham que pagar vários impostos para eles, tá? E a relação que eles tinham era uma relação de lealdade e proteção, chamada de relação de vassalagem. Os servos não podiam deixar o manso servil sem autorização, e eram cobrados impostos, ok? E agora chegamos a escravidão moderna. Lembrando, alunos, que não confundam modernidade, tá? Idade moderna com idade contemporânea. Aquilo que nós vivemos hoje é chamado de idade contemporânea, tá? A idade moderna, ela se destaca ali no período relacionado à escravidão moderna, ela se inicia com a descoberta das Américas e a colonização desse continente. Os europeus, a escravidão da população africana foi a maneira lucrativa que Portugal encontrou de suprir a falta de mão de obra no Brasil. Desse modo, indivíduos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil através do tráfico negreiro. Ó, você tem aqui, ó, 2 imagens, tá? Essa aqui de cima aqui é um navio negreiro, a forma como eles eram trazidos da África. Muitos morriam na viagem, nem chegavam aqui no seu destino, tá? Em navios abarrotados de pessoas em condições desumanas. Quais eram as características principais dessa escravidão moderna? Coisificação. O indivíduo perdia o seu estado de humanidade ali e era transformado numa coisa, tá? Ele passou a ter um valor financeiro. Lembrando que os portugueses, os traficantes de escravos, vendiam, comercializavam o ser humano. Tá? Então, isso, e também pelo fato de ser o povo africano, um povo de cor de pele negra, tá? Isso passou a desenvolver o quê? Um certo racismo, ao qual nós devemos combater veementemente, tá? Nos nossos dias atuais e sempre, tá? Lembrando que a escravidão é algo que deve ser combatido. O Brasil tem feito alguns avanços a respeito disso? Sim. Tá? Existe algo que a gente, no nosso Código Penal, no artigo 149, chamado de condição análoga à de escravo. Professor, o que seria esse termo análogo? Análogo aqui seria parecido, tá? Com a condição de escravo, tá? E algumas características são identificadas nesse tipo de trabalho
São elas a submissão a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, a sujeição de condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador, ou seja, ele fica preso no seu local de trabalho. Não é aquela relação que você pega o ônibus, vai embora para casa, fica com a sua família, tá bom? Não, ele fica preso ali no seu local de trabalho. E isso no nosso artigo penal, no nosso Código Penal, artigo 149, ele caracteriza condição análoga à escravidão ou escravização. Aí a gente volta agora com essas informações na nossa questão inicial. Qual termo seria mais apropriado de se usar atualmente? Já adianto para vocês, o correto é se falar escravizado. Por quê? Escravo dá a intenção de que ele quis ser escravo. E não é essa a verdade. Todo escravizado, ele foi subjugado para fazer aquilo, tá bom? Então o termo correto a se usar não é escravo, e sim escravizado, tá? Encerramos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e espero vocês nas próximas aulas. Mas antes de terminar, vou deixar aqui para vocês duas questões para vocês refletirem. Realmente somos de fato livres? O que podemos fazer para combater a escravidão moderna? Até logo e vejo vocês na próxima aula.